Olá, bem-vindos a uma nua entrevista. Hoje, um dos maiores produtores musicais do Brasil, um grande compositor. Para nós é uma honra, né? Eu fico até emocionado quando a gente consegue trazer pessoas de peso para esse espaço que a gente está discutindo: saúde, cultura, a diversidade no nosso povo, e nos seus vários prismas. Hoje nós estamos aqui com Juliano de Holanda. Que honra recebê-lo, Juliano. Bem-vindo. Valeu, Jorge. É uma honra para mim estar aqui com vocês. Coisa boa. Adorei o convite. Né? O Juliano, ele é daquela turma lá de trás, do Mangue Beat. Você teve o pezinho junto com aquela turma do Mangue Beat, né? Conta pra gente como é que foi aquilo lá para trás, com o Chico Sainz. Eu, na época, era muito jovem, né? Eu não fiz parte do movimento Mangue Beat, não. Mas eu sou, certamente, cria, né? Acho que é difícil você falar de um artista pernambucano que não tenha alguma coisa, alguma passagem, né? Eu tenho uma sorte na vida, assim, que eu cheguei a fazer alguns shows como baixista do Mundo Livre S.A. Mas eu acompanhei o processo de criação do Mangue Beat, assim, como músico, né? Indo aos shows, a galera e tudo. E dentro do núcleo, sempre havia alguns amigos meus. Mas eu não era do hard núcleo, assim, não era da galera que estava realmente fazendo as coisas, não. Mas eu acho que é isso. Acho que Recife, a Manguetown, né? Recife, ele, de certa forma, ainda segue, né, de diversas maneiras, o preceito aí criado por aquelas pessoas ali. Na época do Mangue Beat eu era muito novinho, eu era adolescente ainda. Estou com 48 agora. Maravilha, né? Mas, Juliano, você está residindo hoje em Recife, né? Tu é dessa Exatamente. turma, né? E eu Isso. confesso para você que eu fiquei muito emocionado, você me corrigir se eu estiver errado, né? Porque Diga. você é metido a querer fazer as coisas, é metido a ser música, às vezes a gente faz umas atrapalhadas, né? Você me Né? corrige. Tá ótimo. Diga. Você teve a ousadia de pegar a guitarra de Paulinho para tocar no Rock in Rio ou foi impressão Foi. minha? Verdade, Eita, verdade, veríssima. Meus pais, minha mãe já é falecida, meu pai está aí, e ambos eram artistas plásticos. Nos anos 70, eles circularam muito por aquele movimento cultural que houve aqui nos anos 70, que hoje se convencionou a chamar de Wood-Grude, né? Então, eu fui criado nesse ambiente. o de Tanto grude, o olha Wood-Grude só. era Lula Cortes, era Flaviola, era Laílson, era uma galera aqui que fazia música aqui na cidade, que movimentava a cidade, né? E eu dei a sorte, assim, e hoje tenho a honra de tocar baixo com a Ave Sangria, que era a banda seminal de onde saiu o Rafael, Ao Vitinho, seu, Polo. O Ave Sangria acompanhou ao seu, né? No disco Vivo, uma parte do Ave acompanhou. Sangria Sim. foi acompanhar o seu, uma parte, sem Marco Polo e sem Almir, mas uma parte da banda. Isso depois que o Ave acabou, que o Ave Sangria teve um disco censurado da ditadura militar, o primeiro disco, e a banda meio que entrou e implodiu, né? E aí esses músicos acabaram acompanhando ao seu na época do Festival Abertura e gravaram o segundo disco do Alceu, que é o Vivo. E depois aí, também o Espelho Cristalino, que é o terceiro. E Paulo Rafael era desse grupo, ele era o mais jovem desse grupo. Quando, há 10 anos atrás, o Ave Sangria retornou para fazer um show comemorativo. E eles criaram uma formação nova. E eu fui convidado para tocar baixo. Eu já conhecia Paulinho de antes, mas foi ali que o laço se estreitou mais, né? Então, passamos a ser grandes amigos e tal, e ele veio a falecer durante a pandemia, Paulo Rafael. E eu sou muito amigo da família, de Cláudia, que é a esposa dele, da filha, Rafaela, todo mundo. E quando eu fui fazer o Rock in Rio com o Almério Martins, ele que já havia sido eleito como o maior guitarrista no primeiro, no segundo Rock in Rio, né? Ou no primeiro, agora não me lembro. Acho que no primeiro. Como melhor guitarrista, eu achei que era... E ele tinha tocado em todas as edições do Rock in Rio, com o seu e tudo. Eu achei que era digno dele estar ali também, de alguma maneira. Falei com a família e eles me emprestaram uma guitarra dele, uma PRS, que é uma marca, que ele brincava que... Sample Red Smith. ele brincava que era Paulo Rafael Signature, PRS, né? Era Paulo Rafael Signature, que era a brincadeira dele. Aí eu toquei com essa guitarra dele, para mim foi uma honra enorme. Paulinho, um cara, para mim, uma referência, não só para mim, para qualquer músico pernambucano. Acho que não tem uma pessoa que toque cordas, toque guitarra, que toque violão, que pense arranjo, que pense produção em Pernambuco, que não
que não tenha passado pela escola de Paulo Rafael, né? O pensamento, e era uma alma muito boa, um cara muito gente boa, Cara, muito humilde, fenomenal. Você sabe que fenomenal. eu tenho uma história aqui para você, depois você repassa o link da nossa entrevista para a família dele. Eu Diga. conheci pessoalmente toda a banda do Alceu, que nas horas Sim, de folga a gente também é músico. Eu toquei várias vezes lá no Palace, em São Paulo, no Olímpia, e a gente, você sabe que é aquela coisa de músico que você vai tendo, criando um vínculo e fazendo acesso. E o sim, Paulinho foi um dos músicos que eu fiz amizade, né? E que como era um moleque, né? Ele já tinha quase 60 anos de idade, não lembro a idade dele exata, mas a é, paciência dele, de me mostrar a pedaleira dele, não, isso aqui você faz, aquela coisa de paizão, sim, né? Aquele cara que te acolhe, que te ajuda, não vem cá, isso, vem aqui amanhã, que amanhã vai ter outro show, não sei o quê, depois você vem para o backstage com a gente. Eu falei, olha só, né? Uma isso, grande alma. Né? Tanto é que eu isso, fiquei isso. comovido no show do Américo quando eu vi. Falei, olha só o que, que o Juliano está aprontando. Juliano, para o É, grande público que não te conhece, hoje você se define como? Você é um compositor, você é músico, você é produtor. Como é que hoje você se vê? Não é porque eu vejo que você está navegando por tudo, né? é. Rapaz, eu sempre entrei na música para ser compositor. Eu não sabia nem que dava para viver com composição. Na verdade, até hoje eu não sei direito, mas eu estou tentando. Eu entrei nessa como compositor. Eu sempre fui um cara que gostou de ler é, ficha técnica de disco, eu sempre gostei de conversar sobre música, sobre músicos, sobre processos de gravação, mas muito focado no lance da composição. Agora, isso quando eu era adolescente, eu comecei a tocar muito jovem, comecei a tocar violão, tinha 9 para 10 anos, com 13, 14, já estava fazendo uns showzinhos, né? Então eu sempre entrei nessa de música. Acabei me tornando instrumentista por uma contingência da vida. Quando eu vi, estava uma bandinha de escola, porque eu compunha minhas músicas, queria que as pessoas cantassem minhas músicas, mas como? Então, não, vou mostrar para quem? Então, eu tinha que montar minhas próprias bandas para compor, né? Para tocar minhas próprias músicas. Acho que é meio um caminho também natural do compositor, né? E Mas isso, aí, você tinha quantos anos quando você já tinha essa consciência? Quero ser compositor, quero trabalhar com isso. eu acho que desde o início, quando eu entrei no lance de música, por exemplo, eu nunca fui um cara que gostava de cantar em casa, aleatoriamente, mas eu gostava de escrever. No início eu comecei escrevendo mais texto, e que aí foram virando música, né? Mas você tinha Mas, quantos anos nessa época? 10, 12, por 15? aí, comecei na adolescência aí, 12, 13, quando começou a vir uma coisa que eu acho que era substancial, assim, que começou para mim fazer mais sentido. Daí minhas primeiras músicas eu ainda lembro, né? Porque tem aquelas que você faz que você é muito novinho, que você já esqueceu. Mas eu lembro de algumas, assim, ainda desse período. E foi massa, porque quando eu comecei a fazer, comecei a mostrar, e as pessoas gostavam das músicas, é que foi dando né? Foi dando um incentivo. Então, mas aí eu fui crescendo, e aquela coisa também, você tem que viver, você tem que tocar, você tem que se relacionar com as pessoas e tudo. Quando eu vi, eu era instrumentista. Acabei virando um instrumentista. Passei muito tempo tocando guitarra, depois comecei a tocar baixo, eu sempre fui encantado pelo contrabaixo, e passei 10 anos da minha vida praticamente assim, como instrumentista, atuando só no contrabaixo, compondo minhas músicas sempre e tal, mas tocando contrabaixo. Eu tenho um grande amigo meu, chamado Tony Fuscão, um baixista daqui de Recife, que uma vez ele falou uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu sempre cito. Ele diz assim, que o baixista é um músico que ouve os outros músicos. Porque ele está ali colando o bumbo da bateria, ele está fazendo a harmonia, ele está fazendo a convenção, ele está dobrando, ele está, né, sugerindo alguma coisa, ele está apoiando, ele está invertendo o acorde, ele está conversando com a voz. Então o baixista tem isso. Eu acho que desse universo do contrabaixo, para mim, acabou surgindo o arranjador e, por consequência, o produtor. De tanto ouvir os outros músicos, de tanto em todo projeto que eu entrava, eu acabava sendo o regimentador e acabava direcionando questões de arranjo, eu acabei me tornando produtor. O produtor foi uma consequência do compositor, sabe? Então, aí você pergunta o que eu me considero. Eu acho que eu sou um pouco isso. Eu sou um compositor que produz. Eu sempre tenho a canção ou a lógica da composição como matéria-prima. Para mim, o principal trabalho do produtor ele reside exatamente num bom repertório, né?
um pensamento teórico sobre a construção da música. Essas coisas é que me interessam. Bom, Juliano, eu tenho acompanhado bastante, já tem uns 10 anos que acompanho o seu trabalho, né? Eu sou muito antenado nas novidades, e eu vejo que hoje você tem um cenário aí em Pernambuco para nossa MPB riquíssimo, né? Eu acho que um dos artistas que mais despontou foi aí, e tem uma turma pesada aí do forró, parece que você andou produzindo uma galera aí, Almério, né? Isso. Isso, Fala para a gente aqui que tem muita gente. Eu conheço o teu trabalho, tem muita gente que vai conhecer você agora, né? Professor Sim. das universidades. Com quem que você já trabalhou? O que você está produzindo? Você fez agora, parece que é a trilha do Alto da Compadecida, o filme. Eu sei que você estava por trás do disco da Simone, a volta da Simone. Foi. Aí nessa coisa de produzir e tal, uma época eu trabalhei na Globo. E lá trabalhei numa trilha sonora de uma série chamada Amor Te Amo, que era Amor Te Amo, Amor Te Amo. Isso há mais que uma década atrás. Eu tinha, na época, lançado meu primeiro disco solo, que chamava Arte de Ser Invisível, que chama, né, Arte de Ser Invisível, que é um disco bem de produtor. Eu só canto uma música no disco. Toco as faixas todas e produzi todas e convidei diversas pessoas para cantarem músicas minhas. Logo depois, no mesmo ano, lancei um segundo disco, que aí sim eu canto, que chama Pra Saber Ser Nuvem de Cimento Quando o Céu For de Concreto, um nome bem grandão. E... Repete o nome aqui que você falou correndo, aqui cortou para mim. O primeiro é a Arte de Ser Invisível, o segundo é Pra Saber Ser Nuvem de Cimento Quando o Céu For de Concreto, que é um verso de uma música. E aí, na época, esses discos acabaram me levando para a Globo, porque entenderam que ali, na minha forma de pensar a música, o arranjo tinha algo de cinematográfico, que poderia ser aproveitado pelo cinema. E trabalhei lá durante um período, e quando estava lá na Globo, passando mais tempo no Rio do que em Recife, talvez aconteceu um pouco aquela coisa de José Saramago, que ele fala de sair da ilha para perceber a ilha. Eu comecei a entender que havia um tipo de efervescência musical de uma geração posterior à minha se articulando na cidade. E quando eu voltei para Recife, quando eu voltava, porque eu ia e voltava, ficava Rio, Recife, eu comecei a ir nesses shows e mapear algumas pessoas, entender o que estava ali acontecendo. Então, eu não sou o criador exatamente disso. Isso acontecia, porque eu acho que isso acontece nas cidades e nos cenários musicais de maneira constante. Mas talvez eu tenha sido um facilitador ou um aglutinador de alguns grupos, né, de alguns núcleos. Né? Então, assim... Fala para a gente desse núcleo, por favor. Isso é muito importante para quem está assistindo. Que a gente está falando da efervescência musical da nossa MPB, né, da música de Pernambuco, que acho que vem coisa muito boa daí, galera. Isso. Aí, na época, eu acabei juntando essas pessoas e aí demos o nome de Reverbo, que é uma mostra de música autoral. No caso, são pessoas que um repertório específico, autoral. Nem todas as pessoas compõem no grupo, mas ou são intérpretes, ou são compositoras ou compositores. Hoje em dia são 26 pessoas que fazem parte do grupo. Aí entram nomes como Solo Almério, Martins, Flaira Ferro, San Silva, Lucas Torres, Igor de Carvalho, Vinícius de Barros, PC Silva. Bom, são 20, Rogéria Dera, que é todo Jean Ramos, tem toda uma Maíra Clara, tem toda uma construção, como é que eu vou dizer, é uma amostra mesmo. É claro que é um pequeno recorte do que acontece em Pernambuco. Pernambuco tem muito mais coisas acontecendo, mas a Reverbo, ela surgiu com a vontade de, pelo menos, chamar atenção, juntar um grupo e dizer assim, galera, temos isso aqui. Claro que existem muitas outras pessoas ao redor fazendo músicas incríveis, a Sofia Freire, e Ilana, e tantas outras, sabe, uma quantidade enorme de artistas, tanto dessa geração como de gerações anteriores, e até uma geração posterior à Reverbo, já que está aí, Matheus Bezerra, Laís Xavier, Laís Sena, Vitor Azevedo, uma galera que está fazendo música enorme, assim, já pode Reverbo. Mas acho que a Reverbo, para mim, e acho que é meio consenso, assim, teve esse papel importante de colocar uma chancela
e de dizer assim, olha, temos aqui, nossa bandeira é essa aqui, e fincar nossa bandeira, sabe? E acho isso muito importante para a gente. A gente já fez mais de 20 edições da Reverb, já fizemos Itaú Cultural, já fizemos Campinas, e embora o foco da gente principal seja ocupar o Pernambuco, seja Recife, o litoral, como tanto quanto o interior do estado, que é um lugar onde as pessoas vão menos aqui, né? É muito comum para o músico residente em Recife olhar mais para o Sudeste, até porque, né? Olha-se mais para o mar, e a gente tem essa vontade, esse interesse, essa ambição, esse desejo de olhar mais para o interior do estado, de Pernambuco, e ir lá e buscar as pessoas e se relacionar mais com o interior. E, Juliano, desse movimento saiu o Almério, né, que estava agora no último Rock in Rio, né, Sim. que acabou de gravar a música com Maria Bethânia. Então, para quem não conhece também, a Almério, né, é incrível. Pessoal, é fantástica, a forma dele interpretar é maravilhosa, mas eu senti que tem um dedinho do Juliano de Holanda ali por trás, né? Não, Almério, olha, quando eu conheci ele em Caruaru, ele é um cara muito incrível, um artista muito incrível, sabe? Quando eu vi a primeira vez, o impacto, assim, já foi enorme. Acho que a primeira vez que eu te escutei, eu também fiquei impactado, e ele também, viu? Né? Muito impressionante a força dele de interpretação, né? É bem incrível. Eu produzi 2 discos dele, né? O Desempena, que é o segundo disco dele, e produzi esse mais recente, que é Nesse Exato Momento. E gravei com ele também um disco em homenagem a Cazuza, e gravamos um ao vivo também dele, aqui no Desempenho ao vivo, e também participei com ele da gravação de um disco dele com Mariane de Castro, que chama Caso Casa, que foi até indicado ao Grêmio. Mas a direção musical é de Zé Maurício Maclini. Mas o Almério é isso, ele tem ele é um ótimo exemplo dessa força do agreste pernambucano, assim como tem uma série de outros artistas lá também, né? Ele vem desse lugar. Então, é um sotaque muito específico, até para a gente aqui de Recife, digo, sotaque musical, né? O caldeirão de onde ele veio é muito rico, né? Das bandas de pífano, né? Daquela da coisa da secura, agreste, né? Que é muito diferente, por exemplo, do lugar de onde eu vim, que é a Zona da Mata, que já é um lugar da água, já é um lugar do cavalo marinho, já é um lugar do maracatu rural. Ele está mais... acho que o agreste tem uma coisa mais... seca mesmo, é uma coisa mais assim, dos timbres com menos reverb, de músicas feitas para espaços menores, você vai ter aí, sei lá, tanta coisa, o próprio forró pé de serra, né? Ele vem, Almério é fruto desse ambiente, né? Em Caruaru, ele na verdade nasceu em Altinho, que é uma cidade vizinha a Caruaru. E é isso, um grande artista, um cara que eu sou muito fã, meu amigo, tenho um bom carinho. Maravilha, também gosto muito do trabalho dele e gosto de perceber o seu dedinho por trás ali, fazendo o artista brilhar. Sim. Tanto é que na produção musical, eu fiquei muito chocado, impressionado com o trabalho que você fez com a Simone. Sim. Né, que parece que você foi até para o exterior tocando com ela, né? Fizemos em Portugal, fizemos tudo em Portugal, o disco chama Da Gente. Na época, eu tinha feito um disco com Zélia Duncan, um disco que chama Pé Espírito, que é um disco todo de composições nossas, grande parte delas composta durante a pandemia. Produzimos eu, ela e o Eberson Santos, esse disco. É um disco mais acústico, assim, de violões. Aí Simone ouviu esse disco e quis me conhecer, e aí Zélia fez a ponte, né? Zélia fez a ponte e disse, vamos conversar com ela. A gente começou a conversar ainda na pandemia, e foi pensando no repertório. Simone já tinha na cabeça dela a vontade de fazer um disco com repertório de compositoras e compositores nordestinos. Isso, ela já chegou com essa ideia, até porque ela é baiana, né? Simone é de Salvador, então ela já vinha com esse desejo que ela já tinha há muitos anos. Então, a gente partiu disso, na toa que o disco chama Da Gente, que tem essa conotação, e a gente, então, levantou esse repertório, que tem muitas das pessoas da Reverb, mas também tem Zé Cabaleiro, tem Fagner, tem Karina Burr, tem Socorro Lira, que é uma grande compositora paraibana, nesse disco da gente, né? E Isabela Moraes, Joana Terra, PC Silva, que são pessoas ligadas à Reverb também, Martins. Então, disso que eu também tenho o maior orgulho de ter feito. Simone é uma grande artista, uma grande voz, uma referência para a gente, que está aí, ativa, produtiva, fazendo música nova.
Isso para mim é bem importante. Ter um Não, momento. e ela fez um retorno, que ela passou vários anos sumida, e ela voltou com tudo, né? Foi. E eu acho interessante. Você sabe que aqui para a gente da área de saúde mental, que a gente mexe muito com campanhas de prevenção, aquela música, que acho que é da sua autoria, Haja Terapia, galera que está assistindo, saca essa música que esse homem produziu, acho que a música é sua. É minha. Nossa, aquela música deu discussão, viu? Eu vi Que muito bom. colega atuando na área de saúde mental chorando, viu? Que haja terapia, Juliano, para aguentar esse mundo que a gente está, né? Não é, rapaz. Que bom. Que bom que Tocou e reverberou, tocou que tocou. fundo, reverberou pesado. Vários corações de colegas aí que atuam na área de saúde mental ficaram, sabe, bateram forte ali, viu? Parabéns pela composição. Inclusive, o pessoal que está assistindo, pega na voz da Simone, uma das maiores vozes da nossa MPB de todos os tempos, Haja Terapia. Saca o que esse homem produziu. A música é sua, como é que você se inspira? Como é que... Eu tenho perguntado para todo mundo que participa, né, desse espaço que a gente está fazendo. Então, uma curiosidade, como é que o Juliano produz? Porque cada compositor tem um ritual, né? Tem uns que gostam de acordar às 5 da manhã, fazer 10 polichinelo, outro vai do nada. Como é que o Juliano, né, como é que o Juliano ativa o modo composição? Meu querido, olha, eu sempre compus muito, desde muito novo. Para mim, é engraçado, um dia eu fui na casa do meu pai e minha mãe guardava os cadernos meus de escola, cheio de coisa escrita. Eu sempre escrevi muito. Eu considero, para mim, a composição a minha forma de fala, minha maneira de me relacionar com o mundo, é a maneira também de me ler o mundo e ler a mim mesmo. Né? Porque quando você põe uma coisa no papel, parece que você coloca uma coisa para fora e aquilo, sei lá, vai para um... Pode, a partir dali, então, ser observado de outra maneira, ser enxergado de outra forma. Então, para mim, composição é muito isso. É a própria terapia. É a minha forma de me analisar, né? É a composição. Então, eu escrevo todo dia, praticamente. Eu acordo e escrevo, como também hoje em dia eu tenho uma estrutura de vida que me permite, porque tenho mais de 600 músicas gravadas, então tiro uma grana de autoral e tudo, e recebo muita encomenda também. Então, eu sou do tipo que escreve muito, e aí uma pequena parte do que eu escrevo acaba indo para o mundo, né? Até porque não dá para você lançar um disco por semana. Se desse, daria para fazer, porque eu devo fazer por aí, acho que é em torno de 8 a 10 por semana. E com parceiros, parceiras, sozinho, ou pedaço de música, ou ideias, trechos. Então, para mim, a composição é a minha expressão diária, é o que eu faço o tempo todo. Então, não tem muito ritual. Eu não sou do tipo que tem que esperar baixar a inspiração. Não, eu estou sempre escrevendo. Estou sempre escrevendo. Aí, às vezes, a inspiração vem. Acontece também de você pegar o violão e sair 2, 3 músicas de uma vez só, e coisa que você não entende nem de onde aquilo veio. Acontece. Mas é raro. O normal, para mim, é estar sempre escrevendo. E o Orives ali, né? Eu tenho até uma música que fala do relojoeiro. O relojoeiro ali, cuidando do relógio, fazendo a engrenagem girar, né? Com cuidado, com carinho, com as pecinhas, com a pinça ali, fazendo a coisa acontecer. Eu sou mais por aí. Eu não sou um compositor movido exclusivamente à inspiração, não. Tá, mas e quando não vem o período criativo? Que, por exemplo, tem um pacote lá, alguém te encomenda, preciso de 6 músicas. Você já tem um acervo teu, ou você tem, o que você faz com aqueles períodos que a ideia não bate? Né, que é uma coisa que às vezes a gente fica pensando, né? Porque isso acontece com arquiteto, com engenheiro. Às vezes você tem que produzir uma dissertação ali, não baixa o santo de jeito nenhum. E aí? Rapaz, comigo é raríssimo. Eu acho que eu tenho poucas situações assim de não vir a ideia. Inclusive, para mim, encomenda, eu adoro encomenda. A encomenda, para mim, é muito instigante. Tanto que quando alguém me pede alguma coisa, às vezes eu gosto de ouvir o áudio, digamos assim, se é um áudio WhatsApp, ou se é uma letrinha que já manda, eu gosto de já ler quando eu estou com o violão na mão. Ou quando eu estou com fone de ouvido, se é para colocar uma letra numa melodia, porque eu gosto de já ouvir a primeira vez já escrevendo. Então, eu tenho essa sorte, isso até agora, 48, eu nunca tive grandes crises criativas, não. E às vezes eu até tenho música para mandar, mas a encomenda me instiga a fazer alguma coisa nova. Quando a coisa nova não chega
o que eu quero, aí eu vou lá atrás e pego no arquivo. Mas eu gosto de fazer uma coisa nova, gosto do desafio. Tá, por exemplo, você está mexendo muito com trilha para filme, né? Você acabou de fazer uma Auto da Isso. Compadecida. Foi encomenda ou você assistiu o filme, você foi tendo as ideias? O Auto da Compadecida, eu fiz só uma música do Auto. A trilha mesmo do filme é de João Falcão e Rico, que é o Rico Viana. Eu fiz uma música só, que foi uma encomenda de João, que ele me ligou, ainda no processo de produção do filme, para me dizer que haveria no 2 uma cena muito parecida com aquele do primeiro. Já dando spoiler aqui, né? Que é aquele momento que João Grilo sobe ali para o céu e aí a Nossa Senhora intercede por ele. Então seria um tema para Nossa Senhora. Então eu já tinha, na verdade, eu não vi a imagem do segundo, não tinha visto ainda, mas tinha a imagem do primeiro na cabeça, sabia que aquilo acontecia, né? E é uma honra enorme participar da trilha do Auto da Compadecida, porque é uma verdadeira uma verdadeira obra como é que eu vou dizer, que define o ser nordestino, né? Ariano Suassuna, um escritor essencial para a gente aqui, e o Auto da Compadecida talvez seja a maior obra dele. Então, quando houve o convite, para mim foi muito bom, e ainda mais porque era uma música para Maria Bethânia gravar. Então, tinha toda uma responsabilidade. Aí você vê que loucura. Quando eu fiz a música... Você já sabia que era Maria Bethânia que ia gravar? O nome Já foi, tinha... ainda não estava confirmado, porque ela ainda estava sendo negociado, mas o nome já foi ventilado, né? Havia possibilidade. E na época estava dependendo só dela topar, e ela topou, né? Aí ele me ligou, eu estava na época gravando com o Ave Sangria um filme sobre o Ave Sangria, numa cidade aqui que chama um lugar chamado Nova Jerusalém, que é onde é filmada a Paixão de Cristo, onde acontece a peça de teatro da Sim, Paixão sim, de sim. Cristo aqui, né? E aí eu estava lá gravando esse filme sobre o Ave nesse lugar, que é um lugar bem assim antigo, meio colonial, parece uma coisa meio Roma, sabe? Um negócio meio assim. Tava saindo do jantar, aí João me liga, João Falcão, põe encomenda. Olha, assim, assim, assada a música, assim. E aí eu disse, para quando, João? Ele fez, para ontem, para logo. E eu lembro que eu entrei no quarto lá do hotel e já fiz. Eu fiz ela em meia hora, 20 minutos, saiu de praia inteira, assim. Já mandei para ele, ele já pirou, já curtiu, já mostrou, já aprovou, pronto. E aí, mas é isso. Não é sempre que sai assim, desse jeito. Mas no caso, a encomenda foi o que instigou, né? Foi a encomenda que deu esse pontapé. E a música tá lá, tá linda. Quer ver o filme? Eu tô com Parecida 2. É emocionante, né? É fenomenal. Você tem trabalhado É. muito com a turma do forró, né? O que você está produzindo aí da turma desse forró novo aí? Forró. Eu gravei um single, eu tenho um single de forró que eu adoro, com um grande parceiro, saudoso, Júnior Black, que é minha dele, de Cristiano Amaral, chama Miolo do Pão, tá aí nas redes, para quem quiser ouvir. E fiz uma música agora, um shot para uma amiga me pediu, Laicena, que é uma cantora daqui, compositora, vai ser no disco novo dela. Estou fazendo um single com o Seu Pereira, que é um artista, um cantor daqui da Paraíba, o showzinho que a gente vai lançar agora para o São João. O forró e o São João para o nordestino é a base, né? Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida tocando forró e eu adoro tocar forró. Então a gente, acho que é o grande idioma nordestino, né? O esperanto nordestino é o forró. Eu sempre faço aqui ali, faço uma coisa com um com o outro, estou sempre me mexendo nesse sentido. Eu adoro. Tanto o frevo, né? Acho que o frevo e o forró para o pernambucano são os grandes monolitos que formam a nossa personalidade. Maravilha, Juliano. Deixa eu entender uma outra questão, né, que eu acho muito curioso aqui, a gente está batendo papo aqui. Não é raro, às vezes, né, um escritor escrever um livro, de repente ele terminou de escrever, revisa aquilo lá, ele não aguenta mais, né? Um professor que produz uma dissertação fala, não quero saber mais desse trabalho. Foi 2 anos sofrendo. Você namora o teu trabalho depois que você produz, ou você também é daquele que saiu, tá tudo certo, né? Rapaz, eu lancei até um livro de poesia, estou até com ele aqui. Chama Outras Armadilhas Desejáveis. Põe na tela aí para o pessoal. Botei. Legal, bom demais. Massa. Aí é um livro de poemas. Eu acho que tem várias fases, né? Tem a fase que quando você faz,
você está muito encantado com o que fez. Isso é muito importante também. Porque você fazer uma coisa que você não gosta é muito ruim. O bom é você fazer e estar apaixonado pelo que você faz. Mas também é muito ruim quando você acha que tudo que você faz é incrível. Porque aí você deixa de fazer outras coisas. Acho que tem a fase do encantamento e tem a fase do se acomodar aquilo e entender que aquilo foi feito e não desgostar, mas entender que aquilo tem um lugar e partir para outras coisas, né? Eu acho que a arte, talvez a música, como sendo uma arte muito do tempo, né? A arte é o tempo bordado, né? A música não é uma coisa que você física que você pega, até é física também, mas não é uma coisa que você pega ela e coloca numa gaveta, né? É uma coisa que se escreve no ar, no tempo, né? Você precisa para ouvir uma ópera de 20 minutos, você precisa de 20 minutos, né? Para ouvir ela na sua totalidade, na sua exuberância. Então, a música tem essa coisa, esse aspecto. E eu eu tenho essa forma de produzir que é constante, que eu estou sempre compondo. Então, eu tenho fases que eu fico mais numa música, mas o meu normal não é ficar muito numa música. Eu componho, jogo ela ali para a gavetinha da alma, e vou fazendo outra. Aquele, quando alguém grava, a música retorna, né? Mas eu sou do tipo que não se apega tanto, não. Mas eu gosto do que eu faço, gosto da música. Eu só coloco no mundo as músicas que passam pelo meu crivo de gosto, né? E nem tudo que a gente faz também, eu acho que é para o mundo. Tem coisa que a gente escreve para a gente mesmo, né? Exato. Juliano, dentro disso, eu acho interessante, né, cara? Já aconteceu com você que vários colegas da música acontece isso, né? Às vezes, se você olhar para um trabalho, você fala, cara, fui eu mesmo que gravei isso. Tem isso aí. Tem. Tem esse estranhamento de olhar para o processo todo e falar, cara, quando foi que eu fiz isso mesmo? Às vezes você está num lugar, começa a tocar uma música e você, eita, que música é essa? Quando vê a música que você fez, você não lembrava mais. Eu acho isso maravilhoso. Acontece. Acontece. Eu acho bom. Eu acho que isso também é muito comum quando você está criando a coisa que a gente chama de dormir, né? O trabalho. Você compõe a música, deixa lá no cantinho e volta para ela depois, 3 dias depois, para tentar ouvir com o ouvido de quem vai ouvir a música pela primeira vez. Claro que isso é impossível, porque você compôs a música, você não consegue se desvencilhar completamente dela. Mas esse distanciamento ele é bom para poder analisar se aquilo ali tem uma relevância estilística para além do seu gosto pessoal, né? Mas o nosso gosto também é falho. Às vezes eu não gosto de coisas que eu escrevi e quando eu vou fazer esse processo de dormir, quando eu vou ler depois, eu acho ótimo. E tem coisas que você acha muito bom na hora que você escreve e quando você vê depois, é só porcaria. A gente também fala consigo mesmo. Que bom também, né? Isso faz parte da construção. Você se sente realizado dentro desse processo hoje? Sinto. Isso às vezes eu me pergunto, sabe? O que eu diria para aquele menino ali de 11 anos, 12 anos que estava compondo. Tem assim, hoje em dia eu tenho muitos parceiros, né? Muitos. Um parceiro que já participou, foi inclusive quem me indicou para estar aqui, que é Kleber Albuquerque, para mim uma das grandes... Grande, Kleber Albuquerque. Uma das grandes referências minhas, é um cara que eu tenho maior carinho e tenho uma grande honra de ser parceiro dele. Assim, é uma coisa que eu não imaginava. É um cara um ídolo para mim, assim. A gente tem um bocado de música. Ele gravou algumas músicas nossas, e eu tenho uma honra muito. Isso me realiza muito como compositor, ser gravado por pessoas que eu tenho uma referência muito grande. Eu tenho 3 músicas minhas em parceria com o Zé Cabaleiro, gravadas por ele. A gente tem mais de 3 compostas, mas ele gravou 3. Quais são as músicas que o Zeca já gravou? Gravou no disco que chama Mambo Sol, ele gravou uma que chama Depois da Primavera e outra que chama Coração do Sol. E nesse disco novo dele agora, que chama Piano, ele gravou uma música nossa que chama Tem Algo Lá, que é um disco de piano e voz que ele acabou de lançar. E até quando ele gravou essas no primeiro, no disco anterior, no Mambo Sol, até contei para essa história porque eu lembro que quando eu estava em Goiânia, minha cidade natal, que eu sou aqui de Goiânia, cidade da Mata Norte aqui, né, de Pernambuco, divisa já com a Paraíba. Estava na casa de uma amiga e ela disse, tu tem que ouvir esse cara aqui. Esse cara é massa, tu vai curtir. Parece com... Assim, tu curte esse tipo de música, parece com as coisas que tu curte. Na época eu via muito Walter Franco, via muito
muita coisa assim. E aí ela me mostrou uma música de Zeca chamada Escape, que é do primeiro disco dele, né? Do Onde Andara Stephen Fry. E você me faz parecer menos sol, menos pozinho, aquela música. E eu lembro que eu saí da casa dela e peguei um ônibus, andei até a rodoviária, peguei um ônibus. Na época era uma via, assim, uma estrada bem complicada para chegar em Recife. E peguei 1 hora e meia, 2 horas de ônibus até Recife, desci em Recife, andei um bocado, sei lá quantos quarteirões, 15, 20 quarteirões, até uma loja de disco que havia aqui, que chamava Aqui Disco. Comprei o disco, voltei pro ônibus, peguei mais 2 horas voltando para Goiânia, para chegar em casa para poder ouvir aquela música de novo. Na época não existia internet, nem nada disso, né? E comprei. E aí depois, ser parceiro dele, ter essa música gravada, é uma coisa inimaginável para aquele adolescente lá que fez todo esse trajeto, né? Até falei isso para Olha ele que na época, coisa, como é como vida surpreendente, né? É, isso. Eu acho que é nesse sentido, sim. Acho que isso me considero realizado, porque é isso. Tenho o carinho, tenho a, a parceria, né, de ídolos, né, como Chico César, como Zélia Duncan, como Paulinho Mosca, como tanta gente. Então, como Paulo Rafael, A como Zélia Duncan virou uma grande parceira sua, né? Você tem muito grande. trabalho com ela, né? Vez por Tem outra, muitos. acompanhando o teu perfil, você está com ela fazendo show em algum canto, Isso. parece que no começo do ano, no final do ano, você estava em São Paulo tocando com ela. Foi no Circo Voador. Fiz a participação no show dela, aniversário dela, de 60 anos. Zélia é incrível, né? É uma artista incrível, um ser humano dos mais lindos assim que eu conheço na vida. É uma honra ser parceiro dela. E como é que surgiu essa parceria com ela? Foi via Almério. Almério é o nosso padrinho. Almério conhecia ela, a gente se encontrou num jantar na casa de amigos em comum, tocamos juntos. Depois ela ia fazer uma participação num disco aqui em homenagem a Cioli Neto, do qual eu estava produzindo algumas faixas. E ela me pediu para produzir a faixa dela. E aí nos encontramos, ela me deu algumas letras, aí já começamos a compor, aí teve uma coisa. Porque é isso, claro que muito do trabalho de composição, de criação, é labor, né? É colocar o tijolinho em cima mesmo. Mas tem alguns parceiros que quando você encontra o match, né? Acontece. Zélia, para mim, é essa pessoa. Acho que a gente nós juntos somos uma terceira pessoa. Isso não acontece sempre em parceria, né? Então, é muito prazeroso compor com ela. E é isso, a minha amiga hoje. Até mais do que minha parceira, é minha amiga. Uma coisa boa, é gostoso falar isso. Zélia, nós É, somos fã do seu trabalho também, né? Se você estiver isso, assistindo, um abraço. Quem isso. sabe um dia a gente até também te entrevista, né? Olha Juliano, aí, a boa. gente que atua aqui na área de saúde também, porque eu falo que a cultura ela tem um papel importantíssimo na nossa sociedade, né? Tanto é que nos últimos anos a gente viu que uma das áreas, as áreas mais atacadas, não só no Brasil, né? Que a gente fala muito de Brasil, mas no mundo, né? A área da Sim, cultura, né? A área da educação, a área da saúde, né? A gente vê um movimento aí horroroso, né? Em todas as partes do planeta, sim. bombardeando, né? E você, né, como uma alma sensível, tá? De cara dá para perceber que você é um cara muito observador, haja terapia que o diga, né? Tá? É. Eu estou batendo nessa música aí porque ela pegou pesada, que você não faz ideia do estrago que você vê na cabeça de muita gente, no bom sentido, Eita, que tá? bom. Mas como é que você tem percebido hoje a nossa civilização? Porque tem um lado que eu acho muito legal, que está tendo um novo movimento cultural, né, que eu acho que mais uns 10 anos ele termina de estourar, não só no Brasil, como no exterior, né, em várias áreas aí, né, Sim, a França, leste europeu, que está em guerra, mas você vê que a galera está produzindo coisas maravilhosas aí, né? sim, Aqui no Brasil tem esse movimento de vocês em Pernambuco, veio um movimento forte de novo também no Rio Grande do Sul,
né? Tem Sim. uma galera aí trabalhando pesado aí, e tem uma efervescência de um lado, mas também tem muito adoecimento do outro, né? Como é que você vê isso tudo? Eu acho que a gente está numa daquelas curvas, né? A gente está numa esquina do tempo, né? Que essas esquinas elas acontecem e não são nunca totalmente, nunca são curvas de 90 graus assim, mas sempre são esquinas assim de momentos de novo rumo, né? Acho que a estrada está tomando um outro caminho e a gente precisa entender também o fluxo, né? Que o rio está cobrindo a margem. Então, de certa maneira, a gente precisa se entender enquanto gota, né, nesse rio, enquanto processo, entender que a gente também tem força de construção, mas ao mesmo tempo não não se machucar demais, né? Acho que é uma das minhas buscas e creio que junto à minha turma aqui, o que a gente conversa, seja exatamente essa, porque é, é, nessas esquinas, nessas dobraduras aí do tempo, é muito comum que haja também muita ruptura, né? E haja muito sofrimento também. Então, eu acho que a gente está vendo um pouco isso. Isso em todos os aspectos, seja no econômico, você está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, a loucura, né? Esse cara aí, tá, esse doido no poder e tudo. Mas talvez seja também, espero, né, que isso seja visto como um desvelar, né, uma cortina que cada vez mais está caindo. E a partir daí a gente possa construir outros atos, né, da nossa peça teatral, porque eu acho que a gente ainda está se adaptando a uma coisa que vai surgir lá na Revolução Industrial e que vai se endemicamente, né, adentrando na sociedade, o próprio fim dos modelos de emprego, as outras possibilidades do dinheiro, o entendimento do que é dinheiro na vida da pessoa, o próprio conceito de felicidade, o próprio conceito de tempo mudou, né? O tempo mudou muito. Sim. O Você tem tempo se... consciência desse papel de que você falou uma palavra que eu concordo. Você virou um catalisador de todo o movimento cultural. Se você não é um dos cabeças, você está mais ou menos ali junto, Uhum. né? Porque acho que esses movimentos não, Sim, não partem nunca de uma pessoa, né? Eu falo pedindo até perdão, mas esse movimento que a gente fez aqui no Centro-Oeste da Saúde Mental aí, trabalha em prevenção, né? De repente você sim, fala com um fala com o outro ali, você está fazendo de repente um evento ali para fazer prevenção ao suicídio, aí vai juntando um que junta outro, que sim. junta outro, vira um movimento, né? Você Isso. tem mais ou menos essa consciência que você fez, esse boom aí na nova música pernambucana aí de resgatar essas raízes, que a gente está falando tanto de resgatar a nossa ancestralidade, né, as nossas raízes. Sim. E aí? Eu me sinto como Você tem parte. consciência que você é um. Me sinto como parte. Talvez assim, é, é, talvez eu tanto quanto outras pessoas, assim. Não sei se eu gosto muito da palavra Zeitgeist, né? O espírito do tempo. Eu acho Sim, que existe Zeitgeist. Eu mesmo já estive em outros Zeitgeists antes, né? O próprio Mangue Beat que você falou é uma espécie de Zeitgeist, uma coisa que só poderia acontecer naquele período, né? Que é o Mangue Beat, eu acho que é muito fruto do encantamento com as tecnologias, né? Ali aquele encantamento ele acontece, que hoje talvez a gente nem esteja mais nesse encantamento, a gente está num estágio até mais crítico, né? Das novas tecnologias, seja nas inteligências artificiais, seja nessas coisas. Hoje aqui isso vem e passa por um filtro mais crítico. Na época estávamos todos muito encantados, né? Depois, eu fiz parte. Depois eu fiz parte faço parte de uma banda chamada Orquestra Contemporânea de Olinda, que é um pouco fruto também de um outro momento da música em que haviam grupos, grandes orquestras, né, como Xiga 70 e Povos Coloniais e Teatro Mágico, e bandas que eram maiores. Acho que a música ela tem esses ciclos, né? A gente agora está num ciclo muito do ouvido, do fone, né? De ouvir a música,
A gente está falando muito no ouvido das pessoas. Ouve-se pouca música com som ligado em casas. Hoje em dia, os adolescentes eles ouvem muito com fone. Então, consequentemente, a canção, ou o rap, ou o trap, a música em que a poesia, a letra, ela é extensa, ou ela diz coisas, né? Ela está muito na baila. Então, eu me sinto parte desse contexto. Agora não renego o fato de que sou um agente cultural que tem uma relevância nesse meio, né? Mas também não gosto de jogar isso só para mim. Eu acho que tem uma galera fazendo. E em outros lugares, você tem um movimento, por exemplo, de música na Paraíba, interessantíssimo. Minas Gerais é um polo super forte. Né? Tem Luiz Abrina, tem LG, Marina Sena, tanta gente em Minas fazendo coisas incríveis, relevantes, né? Davi Fonseca, tanta gente agora que me foge a memória. Mas assim, eu tive agora, recentemente, fiz um show com o Letícia Sabatella e ficamos um período lá no Paraná, lá em Curitiba. E fizemos uns saraus lá. Então, uma par de compositores incríveis, Raíssa Faé, do Gomiti, uma geração também de artistas novos lá, também muito interessantes, muito relevantes, também lá no Paraná. Então, eu vejo isso eclodindo como um zeitgeist mesmo, do tempo, sabe? Eu percebo isso. Aí tá aí o Zé Ibarra, que acabou de lançar um disco, massa, aí, né, sei lá, tanta gente fazendo som legal, interessante, Chico, Juliana Linhares, né, minha parceira, incrível, Daíra, né? Então, isso tudo, na verdade, eu acho que tem uma ligação, né? Aí tem já foi comprovado que as árvores, elas conversam pelas raízes, né? Elas falam pelos, Opa, né? eu que sou cego, Juliana, eu falo que os cheiros têm palavras. Pronto, perfeito. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Exato. É, Exato. Então, acho que tem essas coisas essas raízes elas estão se encontrando. Esses cheiros eles estão se percebendo, né? No que está acontecendo. Você tem uma par de gente, JP, tanta gente lançando coisas incríveis. sim, e eu acho interessante que a gente está falando de uma efervescência cultural que eu repito, falei no começo da entrevista, tenho falado muito disso. Eu estou vendo um novo boom cultural para acontecer. Só que o pessoal tem muita resistência, que só a música dos anos 60 que era boa, né? Eu falo, Mas é normal eu falo que também. a gente não pode, né, Juliano? Eu, pelo menos, tenho essa percepção, ficar agarrado no passado e não abrir a cabeça para o novo, né? Que já, o Eu acho. Belchior já cantava essa pedra, ó, né? Legião Urbana já falava disso, ó, abre para o novo. Belchior dizia, façam como eu fiz, né? Não me sigam, ou melhor, não façam como eu fiz. Ele diz, melhor, não façam como eu fiz. Então, um pouco isso, assim. Eu acho natural, as pessoas têm apegos a certos momentos da vida, estágios, né? E a música vai no bolo também. Gente que gosta mais aquele pastel que eu comia né? Em tal lugar, que não existe mais. Esse sentimento nostálgico faz parte. Mas eu percebo uma nova, uma recente, vamos dizer a palavra nova, que é uma palavra meio carregada de outros sentidos, mas uma produção musical, cultural recente, que dialoga com o tempo atual. Isso eu acho isso muito importante, né? E há pessoas que estão interessadas nisso, e outras também é natural que estejam ainda apegadas seus tijolos de construção essenciais, né? Tudo bem também. Acho que são as construções da vida, né? Juliano, né, para a gente dar encaminhamento aqui, eu estou pedindo para cada um que está vindo nesse espaço, na nossa alma nua, me fala, primeiro, quem quiser conhecer a obra do Juliano de Holanda, o que você recomendaria? Falar, ó, vai por aqui, né, os passos para a galera poder se apaixonar pelo seu trabalho. Bom, tem um material que está nas redes sociais, né? Eu tenho o Instagram, tenho essas coisas, Spotify, essas plataformas de streaming, né? YouTube e tal. Mas eu Por diria que exemplo, o Kleber falou para escutar o Anzol. Falou, ó, escuta o Anzol que você vai gostar do meu sim. trabalho. Então, eu indicaria um material que é o meu mais recente material, que está no meu canal do YouTube, que se chama A Verdade Não Existe. É um álbum visual, que é um material, na verdade, a gente chama desse jeito porque
como se fosse um filme, né? Conta uma história, ele tem uma narrativa. Então, são 10 músicas agrupadas, dura 40 minutos, assim, e você pode... Ali você vai ter um apanhado, mais ou menos, do que eu estou produzindo hoje, né? E também tem as músicas desmembradas também, para você, se quiser ver tudo e ouvir, tá lá. Mas esse material que chama Arte, que chama A Verdade Não Existe, eu acho que ele diz muito do que eu estou pensando hoje, né? Tem muitas músicas ali que falam que tem essa voz minha de agora, da atualidade, né? Tá. Eu sei que assim, você é um grande produtor hoje, muito procurado, mas dá a dica de 2 novos nomes, assim, falando, galera, presta atenção nesses 2 aqui, que esses 2 vão dar trabalho. Né? E essa sempre é complicado, né? Eu Mas gosto de eu complicar. vou. É, Eu sei que você um que. conhece gente, você É, conhece muita gente, mas fala pelo menos uns 2 aqui para tá, atiçar essa curiosidade de quem está assistindo a gente. Falar, ó, isso tá aqui é bom. coisa boa. Tá. Tem um cara que eu sou muito fã, meu parceiro. Tive a honra de produzir o disco dele mais recente também, que chama PC Silva. Ele é muito incrível. Simone já gravou música, gravou 2 músicas dele. É... Ney Matogrosso gravou uma música dele em parceria com o Martins, que chama Estranha Toada. Ele tem esse disco novo dele, que se chama Me Dê Notícias do Universo. Então, Me Dê Notícias do Universo, de PC Silva. Eu acho que ele é incrível. Esse super vale a pena você ouvir. E uma cantora, assim, que eu sou muito fã. Bom, vou falar 2 cantoras. Uma é Rogéria Dera, de Caruaru. Tem um disco dela chamado Dera, que também eu super indico. E outra é Joana Terra, que é de Peraí, Salvador. só um minutinho, Rogéria Bera. Dera, com D, Deridado, Ah, Dera. Dera, ok, Rogéria Dera, É, ok. isso. E uma outra compositora, cantora, que é Joana Terra. Joana Terra, É, maravilha. baiana. Acho que aí você Muito vai ter bom. já vai ter um bom quadro. A gente faz isso muito também para quem está assistindo, para a gente estar expandindo esse movimento cultural, de conhecer novos artistas, ver novos trabalhos. Vamos fomentar a cultura, né, no nosso Brasil. Isso, Né? Tem muita coisa que a gente não conhece, eu acho isso muito importante. O que, isso. que o Juliano faz para manter a saúde mental dele? Música, leitura. Eu tenho esses últimos 2 anos entrado num ciclo consciente de desaceleração, que eu acho que a gente está muito acelerado, todo mundo. Eu passei alguns anos da minha vida sendo levado pela máquina, porque você acaba sendo, né? Todo mundo tem um pouco isso, mas o conselho que eu dou é isso. Primeiro, ter essa consciência de que você está sendo levado, até para entender como é que você desacelera, porque parar de vez também não é bom, né? Então, você tem que entender quais os nãos, os sims e os talvez que você tem que dar, né? Para poder entender como é que a sua máquina, como é que o seu dínamo gira e para que lado você vai girar. Então, eu gosto muito de ler, né? Talvez eu goste até mais de ler do que de música hoje em dia, mas gosto muito de ler. A leitura para mim é um lugar de introspecção, um lugar de desenvolvimento de um pensamento abstrato, que eu acho que contribui para a minha vida prática, né? E um momento de quase uma meditação, né? Ter livros que acho que são equivalentes ou muito próximos de estado de meditação, né? De repouso das ideias e de, de, de outras frequências mentais, né? Então, talvez seja a leitura, talvez seja o que me ajuda. Maravilha. E para a gente encerrar essa entrevista aqui, por mim, ficava aqui uma semana batendo papo contigo, viu? Oba, maravilha também. É, Juliano, que conselho você dá para quem está assistindo a gente? Sei que conselho é mesmo uma palavra meio chavão, mas é legal a gente deixar alguma coisa para quem está vendo hoje. Sim. Pensamento, uma forma de reflexão sobre a vida na nossa atualidade tão conturbada, né, que a galera está muito despirocada. Né? Você começa a falar do desacelera, né? É, é, eu acho que a dica, né? Talvez da vida, eu acho que para mim funcionou, ou funciona. É, eu
até escrevi um dia desse, uma coisa numa rede social, a vida é autoral, né? Eu acho que a gente precisa resgatar o nosso senso de autoralidade. As pessoas estão muito memes, né, ou templates de outras coisas, né? E os pensamentos estão muito próximos, aproximados, né? Que tem, entendo que há um lado de comunhão e é interessante, mas eu acho que a gente precisa resgatar a autoralidade da vida, o lugar de se ser quem se é, de fato, né? E não o que é a sociedade, ou o que é os parentes, ou o que os amigos, ou o que seja lá o que for, ou até você mesmo internamente, entende como necessário para pertencer a um grupo, né? Eu acho que a autoralidade, o ineditismo da personalidade, criativo, não só no campo da arte, como a enxergar as coisas por outras óticas, né? Eu acho que isso e poder entender ângulos diferentes de atuação na vida, entender que existem universos diferentes dentro desse universo, né? Eu acho que esse é o grande lance, e reagir a isso de maneira não individualista, mas individual, né? O indivíduo, hoje em dia, está sendo muito massacrado, o senso de indivíduo. A gente, em prol de uma coisa que é coletivista, que tem todo um aspecto positivo, a gente está também deixando entrar aí algo que é muito negativo, que é o desmantelamento do indivíduo. E, consequentemente, para que haja coletivo, tem que haver o indivíduo, né? Para poder criar pluralidade de possibilidades ali dentro do universo. Senão fica tudo muito padronizado. Acho que a dica é essa. Fuja do Você sabe, padrão. maravilha, Juliano. Você sabe que a gente tem um trabalho coletivo aqui que juntou todas essas universidades. Pela nossa clínica social, ano passado, nós fizemos 92 mil atendimentos. Nossa, que lindo. Tudo Que com lindo. valor social, né? Prevenção ao suicídio, tentativa de suicídio de criança, adolescente. E o que você está falando é de uma gravidade tão intensa que a gente percebe que se fala muito de identidade, né? A gente fala, você vê que uma das palavras mais utilizadas hoje em dia é a tal da identidade. Mas quem Sim. que chega nesse extremo de se mutilar é aquela pessoa que está esmagada pelo sistema. Ela não tem Isso. espaço de ser ela, né? Você falou É. da palavra autoral, né? E eu não tenho medo, até como coordenador de todo esse projeto, de falar. A gente tem que ter mais, né, esse senso até de a identidade genuína. E não ser simplesmente essa persona que a pessoa fala, hoje está na moda vestir amarelo, nada contra amarelo, pelo amor de Deus, gente, mas sabe, vamos colocar Sim. amarelo para ficar todo mundo bonitinho na foto, né? Não, cadê você nessa história? Sim, Cadê sim. teu afeto? Cadê o coração? Né? Isso. Minha cunhada, ela, uma vez conversando, é uma escritora, uma grande escritora, Sterli, o nome dela. E aí, ela falando, uma vez batendo papo, ela dizendo que a coisa mais triste do mundo é uma ferramentazinha que tem no Word que diz assim, encolher para caber, né? Né? Então, assim, é muito triste essa coisa, você vê uma sociedade de pessoas que às vezes sentem que precisam se encolher para caber, que podia ser Sim, tanta outra coisa, que podia apresentar outras coisas. E é isso, acho que a música autoral, a arte autoral, ela tem esse papel também, né? De ampliar os horizontes, as possibilidades. Né? Então, eu percebo pessoas, amigos próximos a mim, que às vezes que estão em sofrimento porque não são aquilo que vem no outro. No entanto, sim. tem suas próprias Uhum. maravilhas, tem suas próprias questões e suas potencialidades, mas não enxergam que suas potencialidades são potências, acham que são fraquezas, porque são diferentes. E, na verdade, aí é onde reside toda a questão. Então, talvez, como você falou de uma dica, um conselho, acho que é um pouco por aí. Isso se potencializa ainda mais quando você é artista. Porque artista, para mim, é isso, é um cara que põe uma vírgula no mundo. É um cara que apresenta uma outra coisa, né? Para fazer o que o outro fez, o que Caetano fez, Chico e Gil, esses caras são incríveis. E fizeram coisas incríveis. E são incríveis porque eram autorais. São incríveis porque estavam colocando o seu nome ali. Então, tudo naquilo, na verdade, tudo aquilo que copia esse formato, que já foi feito por uma pessoa ou por outra, é diluição do formato. Já não é mais novidade, né? Então, e a gente tem vivido um período na arte, dada a quantidade de material que é lançado e tudo, e de música que é lançada todos os anos, e de filmes e tudo, assim,
tem acontecido uma diluição das formas, né? E a gente precisa estar atento a isso. E eu acho que a solução para isso, a resposta, é investir na autoralidade do indivíduo. Indivíduos únicos produzem coisas únicas, sejam artes, seja ciência, seja lá o que for. Atitudes, relacionamentos únicos. E a gente está precisando disso, de pessoas que entendam o coletivo, mas que se entendam como essência, né? Única. Juliano, eu estou emocionado com as tuas Oba. palavras, com o teu trabalho, né? Para nós é uma honra, que nem eu falei aqui anteriormente, né? Eu ficaria uma semana batendo papo, viu? Quem sabe um dia tomando um chopp, né? Tomando um vinho, a gente não vai fazer isso aí. Até bater um sonzinho junto aí, né? Se Bora! Deus quiser, né? Vai ser uma Mas honra. pedir para você entrar nas suas considerações finais, né? Agradecer pelo convite. Assim, quando o Kleber falou comigo, topei na hora, porque eu acho que é importantíssimo a gente também estar aqui batendo esse papo. É por isso que a gente faz arte, né? Para poder ocupar esses espaços e aprender coisas. Aqui hoje aprendi bastante coisa e espero também que a gente tenha esse momento de troca. E é isso, adorei. Me chame mais vezes. No que puder ajudar, vou ajudar. E vamos embora, porque na verdade nossa caminhada é a mesma. Estamos juntos. Eu sempre falo uma questão, até também como, né, gente, a arte salva. É uma das questões que eu sempre falo, eu não canso de falar que aprendi de cara quando eu fui estagiário da doutora Anísio da Silveira lá no Rio, né, que eu cheguei lá, que lá parecia um centro livre de artes, né? Eu falei, isso aqui é um hospital psiquiátrico, o que é? Né? A arte salva, gente. A arte cura, e isso que nós estamos fazendo uma reflexão sobre a vida, a nossa vida atual. É muito importante esse trabalho, né? E isso vira prevenção, que a gente bate muito na tecla das pessoas tratarem, né? Pensar cultura é prevenção, é colocar a cabeça no lugar. E é para isso que a gente está aqui. Né? Quem sabe, através desse bate-papo, a gente não copta mais uns 3, 4 aí, que ajuda a gente a reverberar esse movimento, no sentido da gente estar ajudando mais pessoas, né? Porque o sofrimento que a gente vê hoje, né, tem muito a ver com a dificuldade de ter espaços para pensar a sociedade. Né? E embora se fale que tem muito espaço, né? Mas a gente tem essa limitação, né? Tem. Obrigadão, Juliano. Obrigadão a todo mundo que assistiu. Para nós foi uma honra essa conversa. E se Deus quiser, vamos ter outros momentos aqui, outras trocas. Que acho que isso Valeu. que faz a gente estar vivendo bem na nossa atualidade. Valeu, Exatamente. gente. Valeu, beijão. Obrigado. Obrigado.